compra a Bíblia de estudo e a Bíblia fica aí parada e tal, não tem contato com a Bíblia de estudos, né, e por aí vai. Então, como aqui no canal a gente fala bastante sobre a pregação bíblica, pregação expositiva, eu queria falar com vocês aqui, mostrar para vocês como é que os recursos da Bíblia Andrews podem ajudar você de uma maneira assim muito aprofundada no teu processo de preparação de sermões. Então eu vou mostrar aqui um passo a passo rápido, né, que eu normalmente percorro, né, para preparar os meus sermões, e vou mostrar aqui para vocês como é que em cada uma dessas etapas, em cada um desses passos do meu fluxo de preparação de sermões, né, a Bíblia Andrews, tá, me é útil. Então eu vou trazer esse feedback aí para vocês, porque às vezes você tem uma Bíblia de estudo Andrews em casa, tá? Ou às vezes qualquer outra Bíblia de estudo que você tem aí, mas às vezes você não sabe como tirar o maior proveito da Bíblia de estudo, porque para muitas pessoas a Bíblia de estudo serve apenas para olhar os comentários no rodapé, entendeu? Então assim, não é esse o propósito de você ter uma Bíblia de estudos, entendeu? Só olhar o rodapé e tal. Tem recursos muito mais importantes em uma Bíblia de estudos, tá? Que as pessoas às vezes deixam passar, entende? E às vezes a pessoa está estudando para um sermão, ela tem uma Bíblia de estudo em casa, mas vai caçar mais informações às vezes no Google, mas você já tem aqui, entendeu? Você já tem aqui. Então eu quero falar um pouquinho com vocês então a respeito disso, tá? Então assim, eu vou no primeiro momento eu tenho aqui já alguns pontos anotados, tá? De alguns recursos da Bíblia Andrews, e depois eu vou gravar também uma parte aqui mostrando, né, esses recursos dentro da própria Bíblia. Para você que não tem uma Bíblia em casa e você gostaria de olhar como é que esses recursos estão organizados na Bíblia Andrews, e também vou mostrar para vocês como é que é o meu fluxo mais ou menos no processo de preparação, assim um fluxo resumido, porque depois vocês vão ter um outro vídeo aqui no canal onde eu vou mostrar todo o processo que eu percorro para a preparação de sermão, tá? Então, no momento que você vai, por exemplo, escolher o texto bíblico, tá? Aí você quer então, você selecionou o teu texto bíblico, tá? Você selecionou, por exemplo, uma passagem de Efésios. O teu primeiro objetivo, já que você vai pregar em Efésios, primeiro que eu recomendo é que você leia todo o livro de Efésios. Porque se você vai pregar, por exemplo, em Efésios capítulo 1, do verso 1 ao verso, sei lá, vou dar aqui de cabeça, tá? Sem saber aonde que tá a perícope certa, tá? Do verso 1 até o verso 8, por exemplo. Tá? Aí só que você vai fazer o teu sermão tudo bonitinho. Às vezes, por não conhecer o livro de Efésios de forma geral, você pode deixar de lado, sabe, algumas compreensões, tá? Alguns entendimentos, informações importantes a respeito da teologia do livro de Efésios, ok? Então, para isso não acontecer, você precisa fazer duas coisas. Primeiro, leia sempre o livro completo no qual você vai pregar. E aí, por exemplo, se você já fez ano bíblico, que nem o meu caso, por exemplo, já fiz ano bíblico umas 7 vezes, ou seja, durante 7 anos, por exemplo, eu li a Bíblia todos os anos do Gênesis ao Apocalipse, tá? 6 a 7 vezes. Então, fiz isso. Então eu conheço mais ou menos o que cada livro trata, já sei mais, já tenho um panorama geral de cada livro da Bíblia, ok? Mas ainda assim, se você já fez, por exemplo, a última vez que você fez o ano bíblico já fez bastante tempo, então quando você vai pregar em um livro, é sempre interessante que você tenha um conhecimento da teologia daquele livro. Para isso, a Bíblia Andrews vai te ajudar já nesse primeiro momento, porque ela vai ajudar para você o que? Ela vai trazer para você a introdução de cada livro da Bíblia. Então ela vai mostrar para você, por exemplo, informações essenciais, como por exemplo o autor daquele livro, vai explicar para você a data em que aquele livro foi escrito, vai trazer informações também sobre o contexto histórico, qual é o propósito do livro. Isso aqui é muito importante, saber por que é que o autor de Efésios escreveu o livro, né, ou a carta aos Efésios. Por que ele escreveu isso? O que estava acontecendo para ele mandar, né, essa carta para esse povo? E a Bíblia Andrews também vai fazer para você, vai trazer, ou seja, dando para você, fornecendo a você essas informações, você será capaz de entender melhor, né, o livro ou o texto no qual você deseja pregar. Tá? Aí, por exemplo, esboço do livro, né, uma outra coisa importante, porque ele vai trazer então, vai oferecer a você um esboço, já uma estrutura de como é que aquele livro está estruturado. Tá? Então, no livro de Efésios, o autor começa a falar, por exemplo, sobre tal. Por exemplo, deixa eu até pegar aqui. Se eu conseguir pegar aqui o livro de Efésios rapidinho, só para dar um exemplo assim mais bonitinho aqui para vocês, aqui dentro da Bíblia Andrews, tá? Porque assim, a gente perde muito, né, quando nós não levamos em consideração essas questões. Eu sei de muita gente que tem Bíblia de estudo, mas nem presta atenção para
essa introdução, sabe, essas informações importantes que a Bíblia Andrews traz, né? Por exemplo, aqui, né, traz essas informações iniciais. Então, por exemplo, ele vai trazer aqui o autor do livro, o público-alvo, a data e o local da escrita, né, onde que Paulo estava quando escreveu a epístola aos Efésios, por exemplo, tá? Aí depois traz a mensagem, né? Esse outro tópico é muito importante porque vai mostrar para você qual é a mensagem do livro de Efésios, tá? Qual é a mensagem do livro de Efésios? O que Paulo quis de fato ensinar, né, com o livro de Efésios? E depois vai apresentar para você um esboço de todo o livro, cara. Isso aqui é ouro, isso aqui é extremamente importante, porque você sabe, por exemplo, que do capítulo 1, verso 1 e 2, tem uma saudação de abertura. Então é Paulo introduzindo aí a sua carta. Depois, você vai ter no capítulo, no ponto 2 aqui do esboço, vai mostrar a igreja como comunidade dos remidos. Então, Paulo aqui vai, né, falar sobre isso, vai apresentar a igreja como sendo uma comunidade de pessoas que foram remidas em Cristo Jesus, tá? E depois vai falar, né, vai ter vários outros pontos, como por exemplo, a instrução para a igreja no mundo. E depois aqui tem um outro tópico também do esboço, que é instruções conclusivas e saudações. Então, como é que Paulo começa a sua carta, o que ele vai tratar, né, nessa carta e como é que ele conclui, então, né, a sua mensagem na carta, na epístola aos Efésios. Então, essas informações são muito importantes na hora de você preparar um sermão. Só aqui você já consegue fazer uma baita introdução da sua mensagem, né, irmãos? Então, a passagem que nós lemos está no livro de Efésios, e o livro de Efésios, ele foi, nessa epístola aos Efésios, foi escrita no contexto tal. Paulo escreveu essa epístola porque estava acontecendo isso, e esse texto, esse livro, por conta disso, é tão relevante para os dias de hoje também, e tal. O público-alvo para quem Paulo estava se dirigindo eram pessoas assim, né? E Paulo foi um apóstolo tal, entendeu? E o livro está estruturado dessa maneira, e a passagem que nós lemos se encontra nessa parte aqui da estrutura de Paulo, ou seja, Paulo já havia falado disso, e agora ele vai falar sobre exatamente esse ponto que nós vamos tratar nesse sermão. Então você vê como é que você acaba enriquecendo o seu sermão. E olha aqui, nem olhamos ainda para os outros recursos, como referências cruzadas, para a gente conectar. E esse mesmo assunto aqui que Paulo está tratando aqui, em Efésios, que nós lemos, ele mencionou a mesma coisa lá para os Tessalonicenses, entendeu? E aí nem olhamos ainda, irmão, você está vendo aqui, nem olhamos ainda o rodapé da Bíblia Andrews, mas você vê quanta informação ela fornece, né, para ajudar as pessoas que querem preparar sermões. E aqui depois então nós temos na parte, por exemplo, na hora que você vai fazer a tua exegese, o teu processo de exegese, por exemplo, depois dessa parte introdutória, você já entendeu mais ou menos o que o livro vai tratar. Então, essa parte que eu selecionei para estudar, tenho que abordar dessa maneira, tendo em vista o propósito do livro, o público-alvo do livro, o que Paulo estava tratando de verdade, por aí vai, tá? Depois, quando você entra na parte de interpretação detalhada do texto, a Bíblia Andrews vai te ajudar no quê, por exemplo? Aí sim, as notas de rodapé, elas vão te ajudar, porque normalmente nas notas de rodapé você vai encontrar algumas informações linguísticas, algumas informações históricas, mais algumas informações, por exemplo, teológicas e doutrinárias. E como é a Bíblia Andrews, foi preparada por teólogos adventistas, você vai ter muita coisa interessante aí também, né? Então, referências cruzadas, você vê que no centro da sua Bíblia, da página da sua Bíblia, tem uma barra assim, pelo menos nessa Bíblia aqui, Andrews, que é a versão mais antiga, você tem uma barra azul, né? Então, nessa barra azul, por exemplo, você vai encontrar as referências cruzadas. Então, você vai encontrar, por exemplo, aqui, você tem aqui o capítulo. Você vai ter aqui um capítulo da Bíblia, por exemplo, estou aqui em Mateus 12, aí verso 15, por exemplo, e na barra azul vai ter o verso 15, vai te levar para uma outra passagem da Bíblia. Isso aqui é muito importante para você entender como é que aquela mensagem que o autor está apresentando está conectada com outra parte da Bíblia também. E aí você acaba trazendo mais solidez, tá, na sua mensagem. Então, essas referências, essas notas de rodapé são muito importantes, tá? E as referências cruzadas também são extremamente importantes. Então, na parte da exegese, a Bíblia Andrews vai te ajudar com as notas de rodapé, as referências cruzadas, que é essa barra azul que está aí no centro, tá? E lá você vai conseguir ver como é que
né, vai encontrar vários paralelos, né, dessa mensagem. Tem um paralelo, está fazendo uma conexão com uma outra passagem e tal, e etc. Então acaba ajudando você a ver o que Paulo estava falando aí sobre esse mesmo assunto em um outro livro, como é que ele tratou desse mesmo assunto e como é que eles estão conectados. Acaba você a se solidificar ainda mais naquela mensagem que você deseja apresentar. Depois você tem uma outra coisa também que são, né, a linguagem original, tá? Então na Bíblia ainda você vai ter várias indicações importantes, por exemplo, sobre o significado de palavras gregas ou hebraicas. Então às vezes ele vai mencionar essa palavra aqui que foi usada, por exemplo, essa palavra que Paulo aqui colocou, por exemplo, quando ele fala Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Então ele pode colocar assim, ó, a palavra servo significa, significa, por exemplo, doulos, né? Doulos, que vai ser aí no grego, né? Que vai ser, por exemplo, escravo, entendeu? Alguém que está submisso ao seu Senhor. Inclusive John MacArthur, que, né, infelizmente faleceu recentemente, que é um pregador que prega bastante, pregava bastante, né, de forma expositiva e tal, e etc. Ele não é adventista, tá? É de linha reformada, é teólogo de linha reformada também. Ele tem um livro, né, intitulado Escravos, e todo o livro dele gira em torno dessa única palavra aqui, doulos, tá? Que aqui em português é traduzido como servo. Então a palavra, ele discute que essa palavra não pode ficar apenas, a gente não pode apenas entendê-la como servos apenas, é algo mais profundo, escravo. Ele vai fazer todo um histórico, como é que vários teólogos tiveram preconceito com a palavra escravos, ou seja, preferiram não traduzir por escravos, por conta de toda a história, né, que aconteceu no mundo com a questão de escravatura e por aí vai, e as principais bíblias vão trazer então, né, a palavra doulos aí traduzida como servo e tal, mas ele fala, ó, entendendo os servos aqui, Paulo se apresentando como escravo do Senhor Jesus Cristo, e algo mais profundo ainda, porque ele estava falando, cara, eu estou totalmente convertido a tal ponto que não tenho vontade própria, da mesma forma que um escravo não tem vontade própria, ele tem que fazer absolutamente tudo que o seu senhor manda. Então isso dá uma profundidade muito grande, né, quando a gente vai entendendo isso. Então a Bíblia Andrews vai te ajudar nisso, a entender alguns termos, claro, de uma forma limitada, porque o propósito dela não é analisar termos gregos. Para isso a gente tem os léxicos, os dicionários bíblicos e por aí vai, tá? Mas você já vai ter vários versículos bíblicos, então, que vão te ajudar nesse processo aqui de interpretação, ok? E também na hora que você chegar, por exemplo, no momento de começar a estruturar o teu sermão, você vai contar, por exemplo, com alguns temas recorrentes aqui na Bíblia Andrews, que também são bem importantes, que vão dar mais alguns outros insights, né, sobre a palavra de Deus e tal. Você vai ter, por exemplo, ajudas, né, para você conseguir, né, embasar muito bem o teu sermão, conseguir organizar cada ideia, conseguir tirar o máximo possível, tá, extrair o máximo possível da tua Bíblia de estudo, tá? E quando, por exemplo, a Bíblia trazer aí para você o texto que você estiver estudando ou preparando, né, para o sermão, trouxer, por exemplo, informações como nomes de pessoas, nome de lugares. Jesus foi para, por exemplo, Tiberíades, né? Jesus estava lá em Cafarnaum. Então a Bíblia vai trazer para vocês aqui, por exemplo, vai trazer aqui para vocês mapas coloridos que vão te ajudar também a entender o local, aonde que fica esse lugar, que lugar é esse e tal, e por aí vai, tá? E agora eu vou mostrar para vocês aqui então, vou mostrar aqui para vocês a Bíblia por dentro, tá? E mostrar para vocês mais alguns recursos, alguns recursos que eu não comentei aqui, e outros também, e esses também que eu já comentei, como é que eles estão aqui dentro da Bíblia Andrews, para aquela pessoa que não tem a Bíblia Andrews poder ver como é que ela é por dentro também, e quais são esses recursos que podem ajudar no ato de preparação de sermões, tá? Lembrando que a Bíblia que eu estou utilizando, essa daqui é a versão mais antiga da Bíblia Andrews, hoje já tem uma versão nova da Bíblia Andrews, que inclusive é na Nova Almeida atualizada, tá? Mas basicamente, pessoal, no momento que eu vou preparar no sermão, por exemplo, eu vou, por exemplo, no primeiro momento ler o texto, né?
Aí vou fazer a leitura e tal. A Bíblia Andrews vai me ajudar como no momento da leitura do texto. Vai me ajudar porque as fontes dessa Bíblia é muito boa para leitura. Então tem uma interlinha muito bem, né, espaçada, ou seja, uma linha e a outra, né, o espaçamento entre uma linha e outra é bem grande. O tamanho da fonte também é bem maior. Inclusive eu tive a sensação, no outro vídeo que eu gravei sobre a Bíblia Andrews, eu percebi que parece que a nova Bíblia Andrews tem uma fonte muito mais legível, tá? Então, me pareceu ser maior, né? Não, na verdade não me pareceu, porque outras pessoas falaram a mesma coisa, que eles mexeram um pouquinho na questão da diagramação da fonte, por aí vai, tá? E depois, então, uma outra coisa que eu faço é o esboço do texto. Então, eu quero entender mais ou menos o esboço do texto, como é que esse texto está organizado. Aí eu uso fluxograma, já gravei vídeo sobre isso. A Bíblia Andrews não vai trazer para você aqui fluxograma, mas ele vai te dar um esboço do texto que vai te ajudar consequentemente no processo de preparação do fluxograma, tá? E depois, na hora de estudar o texto, eu começo estudando o contexto literário da passagem, e aí o que vai me ajudar, a Bíblia Andrews vai me ajudar nessa etapa da preparação do sermão através das referências cruzadas, tá? As referências cruzadas, ele vai me dar informações que vão me ajudar a entender melhor, tá, o contexto literário. Inclusive o próprio esboço que a Bíblia Andrews traz já me ajuda a entender melhor o contexto literário, que é mais ou menos o quê? Que vai me ajudar a entender o que vem antes, né, do texto que eu estou lendo, como é que o autor organizou o seu livro, o que vem antes, o que vem depois dessa passagem que eu estou estudando. Olhando para o esboço, você já consegue perceber isso daí, tá? Vendo os paralelos e por aí vai, tá? E uma outra coisa que eu faço, depois que eu já analisei o contexto literário, eu analiso também o contexto histórico, tá? Então eu vou estudar o contexto histórico e a Bíblia Andrews vai trazer já no começo, né, antes de começar, ou seja, para cada livro você tem a introdução àquele livro, que eu já mostrei aqui para você no exemplo de Efésios, né? Então aí você vai conseguir ver o autor que escreveu aquele livro, a data em que aquele livro foi escrito, você vai conseguir ver qual é a mensagem daquele livro, né? Então, para quem é que ele endereçou aquela mensagem. Então, isso me ajuda bastante a já ter um estudo contextual, ou seja, me ajuda a fazer uma análise do contexto histórico daquele livro de forma assim preliminar, de forma iniciante, porque a Bíblia de estudo ela vai ter bastante esse papel, sabe? De dar aquele resultado inicial da tua pesquisa para depois você se aprofundar pegando comentários mais parrudos, como por exemplo a série de comentários, né, Andrews, ou a série Logos, por exemplo, tá? Que nós temos também aqui na Casa Publicadora Brasileira. Então, o contexto histórico, né, a Bíblia Andrews vai me ajudar, essa parte introdutória de cada livro que a Bíblia traz, me ajuda a entender melhor o contexto histórico daquele livro, que é esse panorama, o que estava acontecendo quando essa passagem foi escrita, por que ela foi escrita, né, e por aí vai. Depois, então, que eu já estudei o texto, fiz o fluxograma, fiz um esboço do texto, aí começo a estudar o texto, começando pelo contexto literário, contexto histórico. Uma outra coisa, então, que eu vou fazer vai ser, então, deixa eu ver aqui no meu roteiro, vai ser então o estudo das palavras-chave. Então a Bíblia Andrews também já vai trazer isso aí para você, vai trazer várias palavras no rodapé, por exemplo, o autor, conforme o exemplo que eu dei da palavra doulos, por exemplo, a Bíblia vai trazer também várias interpretações, várias explicações de alguns termos difíceis da Bíblia. Então, muitas das vezes, só com a leitura da Bíblia Andrews eu já consigo saber o significado de cada palavra que eu quero desmistificar, ou seja, entender com mais profundidade, tá? E depois também aí você tem a questão, uma outra coisa que eu faço, eu estudo as sentenças, né? Frases que uma passagem, né, um capítulo ou um versículo está trazendo para mim, tá? E aí eu quero entender, né, o que significa isso, justificados, pois, pela fé. Então eu quero entender o que é isso, justificação pela fé. E ele também já vai me dar essa explicação. Então acaba que a Bíblia acaba ajudando bastante nesses aspectos todos, tá? Então, eram essas informações que eu queria trazer aqui para vocês. Agora vou mostrar para vocês, então, por dentro, mais algumas informações interessantes, beleza? Então, aqui, logo que você abre aqui a Bíblia Andrews, você vai ter várias informações, ó, vários auxílios, sabe? Que podem ajudar você nessa etapa aí de preparação de sermões, tá? Então, isso aqui vai ser muito útil aqui para você. Mas eu já coloquei aqui, tá? Eu tenho aqui nessa minha Bíblia já algumas etiquetas onde eu vou abrir para mostrar para você mais alguns recursos. Na verdade,
primeiro tem aqui na introdução de cada livro, por exemplo, vamos pegar aqui o Evangelho de Marcos. Aqui, Evangelho de Marcos. Ó, então aqui é o Marcos capítulo 1. Né? Mas antes de começar aqui o capítulo 1, você tem aqui, ó, essa introdução. Né? Então aqui vai mostrar, por exemplo, a introdução do livro de Marcos, o autor, a data, o público-alvo. Tá? E aqui do lado você vai encontrar, por exemplo, o esboço do livro de Marcos. Tá? Esse aqui é um esboço do livro todo. Tá? Como é que o livro está estruturado. Então isso aqui é muito bom na hora de você estudar o contexto literário do livro. Tá? Vai te ajudar bastante a se situar aonde é que o texto que você está lendo para o teu sermão, está preparando para o teu sermão, aonde é que ele está, aonde é que ele se encontra nessa estrutura toda. Beleza? E você tem então aqui no meio, você tem aqui as referências, tá? As referências cruzadas. Então aqui você tem, aqui, focando aqui, você tem então, as referências cruzadas. Então você tem aqui o capítulo 1, mas vai te mandar para outras partes da Bíblia, tá? Então aqui você tem essas referências cruzadas que ajudam bastante, tá? Então aqui, por exemplo, você tem aqui o capítulo 9, o versículo 9, esse número que está em negrito é o versículo que ele está falando, que está conectado, por exemplo, aqui, o versículo 9 aqui de Marcos, tá? Desse capítulo de Marcos, está conectado aqui com Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Então isso aqui é muito, muito importante aqui, tá? Para o teu estudo. E aqui embaixo você tem os comentários, que vai comentando palavras ou frases, né? Aqui da leitura que você está fazendo. E agora aqui você tem então um índice temático, tá? O que é isso? Então você tem vários temas da Bíblia e ele vai mostrar onde que esses temas se encontram. Por exemplo, quero fazer um sermão sobre a Bíblia. Você consegue vir aqui, escolher uma passagem, você encontra todas as passagens sobre a Bíblia. Aqui, por exemplo, Trindade. Aqui você encontra, né, passagem aqui sobre Trindade. Então isso pode te ajudar bastante na hora de você preparar, né, o teu sermão também. Aí um outro recurso é essa daqui, a concordância bíblica. Isso aqui é muito importante, tá? Então aqui você vai encontrar aqui, por exemplo, você pode estar pesquisando aqui uma palavra, por exemplo, aqui, por exemplo, acampar, né? Acampar. Então aqui você tem aqui as passagens, né, da Bíblia, as principais, né, que vão falar sobre acampar. Aqui, por exemplo, Abraão. Então aqui você vai encontrar todas as partes ou as principais partes da Bíblia que vai falar sobre Abraão. Então isso aqui já ajuda bastante aqui, né, nos teus estudos também, ok? E um outro recurso aqui da Bíblia Andrews é a cronologia bíblica. Então, às vezes, a Bíblia mencionou, por exemplo, um lugar, né, uma data, né, você não sabe, ou até mesmo um personagem, você queria saber em que época essa pessoa nasceu, então você consegue vir aqui e conseguir entender, né, essas questões aqui, utilizando aqui a cronologia bíblica. Então, se você consegue ter várias informações aqui extremamente importantes, tá? E depois, mais recursos aqui, temos agora pesos, medidas, tá? Moedas e medidas. Às vezes aparece aí dracmas, né? Você não sabe o que é isso, beca, mina, por exemplo, denário. Então você já tem essa informação, você já consegue dar uma olhada aqui rápida para você saber o que é isso, né? E você conseguir então entender, né, essas questões aí na Bíblia, tá? Então, então aqui você consegue entender essas questões e isso aqui vai te ajudar bastante aí nos teus estudos, nas tuas pesquisas, ok? E mais recursos aqui da Andrews que vai te ajudar no sermão é textos famosos da Bíblia, tá? Então você quer falar sobre algum assunto da Bíblia, alguma coisa assim bem famosa na Bíblia, então você consegue vir aqui, consegue pesquisar aqui e ter acesso, né, a essas informações. Por exemplo, Torre de Babel, Sansão, Ruth, Samuel, né, que são histórias mais famosas da Bíblia. Você já consegue localizar aqui, né, e ver aqui o que você quer pregar, né, sobre qualquer um aí desses assuntos, tá? Então vale muito a pena vocês terem esse
né, usarem esse recurso aqui também, tá? E, por fim, temos aqui os mapas coloridos, tá? Então aqui, por exemplo, você tem aqui mapa, esse aqui é o mundo dos patriarcas, então aqui você vai ver a época em que, o mundo em que viveram, por exemplo, os patriarcas, tá? Então aqui, por exemplo, Abraão e tal, e etc. Você consegue ter aqui um mapa, como é que era, né, a região em que eles moravam na época deles. Aqui você tem um outro mapa também, esse aqui já é um mapa do Êxodo, né? Na época do Êxodo, como é que eram as coisas e tal, o Egito, a libertação do povo de Israel, o Mar Vermelho, então você vai ter aí. E aí aqui também o outro mapa, que já vai falar aqui sobre a herança dos filhos das tribos de Israel, né? Quando eles chegam então na Terra Prometida. E aqui você tem também mais um mapa aqui de Israel, né? Sobre o governo de Saul, né? Davi e Salomão, tá? Então esses mapas também ajudam bastante, porque às vezes você leu aqui, por exemplo, a Samaria. Então você sabe, ó, Samaria fica aqui, ó. Não tá focando aqui, né? Samaria, ó, Samaria tá aqui. Entendeu? Então você já sabe o que ficava perto de Samaria. Então você consegue se situar no teu sermão. Então você consegue falar, irmão, Samaria ficava a sul de tal ou a oeste de tal. Então essas informações ajudam bastante a enriquecer também o teu sermão, tá? Então é basicamente esses recursos que eu queria mostrar aqui para vocês, tá? Além desses paralelos, esses textos paralelos que você tem aqui, né? Então, além também das notas de rodapé e além também da introdução aqui, né, de cada livro, você tem esses outros recursos da Bíblia de Estudo. Então, a ideia é que você use melhor, né, cada vez melhor aí a tua Bíblia de Estudo, beleza? Abraço aí. E Deus abençoe você grandemente. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo. Espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Não sei como é que você... gostaria que você colocasse aqui nos comentários o que você mais usa, né? O que você mais explora na Bíblia Andrews, nos teus estudos, na tua preparação de sermões. Quais recursos você mais gosta nessa Bíblia. Então é uma Bíblia assim, muito boa, que já te ajuda bastante. Principalmente para aquela pessoa que não tem uma biblioteca parruda, uma biblioteca com vários comentários, dicionários, léxicos. A Bíblia Andrews já serve desse pontapé inicial aí para as tuas pesquisas, tá? Então, basicamente essa questão que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, beleza? Abraço, Deus abençoe, tamo juntos.